Boa noite a todos. Vamos falar hoje ah, sobre mais um tema a respeito sobre como podemos enfrentar Satanás, os ataques de Satanás nas nossas vidas. É um ponto fundamental na vida do cristão. Já que todos nós somos pecadores, passíveis de erros, passíveis de nos distanciarmos dele através do pecado, é muito importante que haja sempre um exame de consciência nas nossas vidas e o livre e determinado propósito de chegarmos e nos arrepender dos nossos pecados. Então vejam, é muito importante que haja uma quebra, uma ligação entre o pecado e Deus. Como podemos quebrar esta ligação? Arrependermos dos nossos pecados. Vamos nos distanciar desta forma do pecado e vamos nos aproximar de Deus. Vejam só. Se tratando de Satanás, o melhor ataque que nós podemos fazer é a defesa. É algo contraditório que o melhor ataque é a defesa, mas se tratando de Satanás, em primeiro lugar nós temos que nos defender. Então, neste caso, temos que nos arrepender dos nossos pecados. Então vejam, o arrependimento tem que ser algo sincero, um sentimento profundo e sincero de nós vermos através de algo que é muito importante na vida do cristão, que é a humildade, que nós erramos e que este erro está prejudicando o nosso relacionamento com Deus e tornando a vida ao nosso redor mais difícil do que ela já está. Então, é importante que haja o quê? Em primeiro lugar, um exame de consciência. Em segundo lugar, humildade. Humildade de chegar e falar, eu errei, eu tenho que melhorar, eu tenho que ser um cristão melhor. Então, é algo, uma contrição sincera. O arrependimento não é da boca para fora, é do coração para fora. Por isso que é tão importante algo que eu já venho frisando há muito tempo. É importante que nós termos um caráter diante de Deus, diante de Jesus. O caráter é responsabilidade, é querer o quê? Fazer o certo para agradar a Deus e não agradar aos homens. Agradem a Deus, não agradem aos homens. Não tenha receio de ser chamado de quadrado, de antigo. O mundo atual jaz no maligno. Então, em primeiro lugar, agrade a Deus. E se for necessário, desagrade profundamente os homens, mas faça sempre a vontade de Deus. Por isso que é importante nós sempre lermos a palavra de Deus, estudarmos a palavra de Deus, certo? Então, arrependimento tem que ser algo de dentro para fora. Tem que ser sincero, é do coração para fora, não da boca para fora. Então, analisem bem isso, sejam humildes suficientes para saber o que vocês precisam melhorar. Arrependam-se dos seus pecados.
encurtam a distância que você tem de Deus em relação a você por causa dos seus pecados, se arrependendo dos seus pecados. É uma excelente maneira de se defender de Satanás. E algo que é muito importante frisar. O pecado é algo egoísta. O pecado, todo pecado é a essência do egoísmo. É você pensar só em você. Você não pensa no seu próximo. Através dos seus pecados, você pode estar prejudicando uma pessoa. Através dos seus pecados, você pode estar prejudicando muitas pessoas. Vejam, eu me enquadro nisso. Vejam o exemplo desta guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Vejam o pecado que os dirigentes da Rússia, como representante máximo deles, o Putin, está fazendo. O pecado deles está afetando as pessoas. Então, vejam, até eles merecem o perdão de Deus se eles se arrependerem de todo o mal que eles já provocaram e que eles estão provocando e que eles vão provocar. Mais mortes virão. Então o pecado não é somente a morte espiritual do pecador. É a morte espiritual de quem está próximo do pecador. Então é muito ruim, é muito feio. Por isso que o egoísmo é tão baixo quanto a inveja. Seja humilde, não seja invejoso, não seja egoísta. Não pense somente em você, pense nas pessoas também. Tá? E é muito importante que um arrependimento sincero promova uma mudança radical na vida do pecador. Que haja um novo horizonte para o antigo pecador em relação a Deus. O arrependimento promove mudança de vida. Isto é uma outra maneira de se ver o quanto que um arrependimento sincero pode trazer para quem pecou. Todos nós pecamos, todos nós vamos pecar, mas se nós termos humildade suficiente para saber que nós erramos, que nós fizemos com que outras pessoas erraram junto com você. Por isso que o egoísmo é tão feio, por isso que o pecado é tão feio, porque o pecado é, como já disse, é a essência do egoísmo. Promova uma mudança radical na sua vida. Se defenda de Satanás desta maneira. E lembre-se sempre, antes de ir dormir, repitam 3 vezes: eu renuncio a Satanás. Eu renuncio a Satanás. Eu renuncio a Satanás. E quando você acordar, eu renuncio a Satanás. Eu renuncio a Satanás. Eu renuncio a Satanás. Muito obrigado. Quem gostou, dê um like. E se puderem, se inscrevam no meu canal. Obrigado.